Olá, queridos, nós estamos juntos outra vez no Oração e Ação e é uma alegria estar com todos os membros da Igreja Batista da Freguesia e com todos vocês, amigos que também têm assistido essas programações que nós temos levado até vocês. Nós gostaríamos de lembrar a você que hoje, quinta-feira, dia 2 de março, nós estaremos falando sobre uma situação muito importante que é ouvir bem. Ouvir bem. E amanhã nós estaremos falando sobre ver bem. Então, esses são os assuntos. Quero lembrar a você que no domingo nós teremos pela manhã o nosso culto. Nós estamos agora transmitindo o culto a partir das 10h30. E às 19h30 do domingo nós estamos transmitindo o Em Família, uma mensagem para a família. Sexta-feira, que é amanhã, às 19h30, nós vamos ter o nosso Oração e Ação Kids, né? Que sempre traz uma palavra para as crianças e traz sempre um boneco, uma atração diferenciada para as crianças. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de honrar o Teu nome, louvar o Teu nome, Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos unja com o Teu Espírito Santo. A mim, me unja para falar. Àqueles que ouvem, Senhor, unge-os com o Teu Espírito Santo para ouvir. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ouvir bem. É importante que nós tenhamos uma boa capacidade de ouvir. A comunicação, como vocês sabem, ela preza muito tanto pelo falar quanto pelo ouvir. O falar e o ouvir são dois irmãos gêmeos, siameses, profundamente ligados, né? Mas na realidade é preciso ir além do simplesmente ouvir, mas é preciso ouvir bem. Eu digo mais, é preciso saber escutar. A palavra ouvir implica em captar através dos ouvidos apenas, mas a palavra escutar significa ouvir atentamente, ser seletivo, entender. Escutar é uma maravilhosa forma de aprender. Muito antes da escrita, como nós a conhecemos, e a escrita data estimadamente de 3.000 anos antes de Cristo, antes disso todo o conhecimento era passado de forma oral. Alguém que sabia falava e alguém que queria aprender escutava apenas, né? Falar, escutar, que meio maravilhoso de aprender. Jesus era muito bom nisso. As suas histórias nutrem e encantam as mentes até hoje e continuarão assim até que Jesus Cristo volte. Quem não conhece a história do filho pródigo, ou a história da ovelha perdida, ou a história do rico e Lázaro, que tem sido até filmada, tem sido apresentada de muitas formas nas televisões. E eu pergunto a vocês, vocês têm aproveitado esse tempo de agora, em que as famílias estão juntas, vocês têm aproveitado para contar histórias, para passar conhecimento, para ouvir e receber conhecimento? Fica uma pergunta: que importância tem ouvir na história do homem com Deus? Na nossa história, que importância tem ouvir? Quando alguém ouve uma história, é certo que também alguém falou. Há que se falar para que alguém ouça. Isso no caso de uma história. Para que nós ouçamos bem, para que nós escutemos, são precisos alguns cuidados.
E eu gostaria de falar sobre esses cuidados hoje com vocês. O primeiro cuidado, se você quiser ouvir bem, é esse, olha, escolha bem a quem você escuta, a quem você dá ouvidos. Nós vivemos um tempo de uma verdadeira explosão de informações. Há um jovem pastor chamado Marcos Botelho, e ele diz a seguinte frase: há tanta informação que fica difícil ter formação. São muitas informações. Eu diria para você, vá devagar, menos quantidade, capriche mais na qualidade, seja atento à procedência da informação, à intenção da informação, aos antecedentes de quem informa, à coerência de quem você escuta, de quem você ouve. Há pessoas que se alegram e até enriquecem divulgando mentiras. Nós precisamos ter sabedoria. Será que também deve ser assim no campo dos que nos falam as mensagens espirituais, as mensagens de fé? Será que é assim também? Será que também deve ser assim, alvo do nosso cuidado? Alguém que fale uma mensagem distorcida, ou uma mensagem falsa, uma falsa doutrina, ou um evangelho que não seja bíblico, traz confusão na mente das pessoas, traz decepção e pode até roubar a esperança de vida com Deus dessas pessoas. Como é importante que nós sejamos cuidadosos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro 2, 1, 4. A Bíblia avisa do perigo devastador de se dar ouvidos a falsos mestres. Abra sua Bíblia aí, 2 Pedro 2, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Está com sua Bíblia aí? Não? Manda alguém pegar rapidinho. Ou então abra o seu smartphone, a Bíblia que está aí no seu smart. Vamos lá. 2 Pedro 2, versículos 1 a 4. Preste atenção, como isso aqui é atual. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos uma repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, aqui se referindo ao próprio Evangelho. Também movidos por avareza, farão comércio de vocês, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição também não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Não ouça, não acredite, não reproduza qualquer mensagem, não reproduza qualquer pessoa. Eu quero contar para vocês uma história que talvez muitos de vocês conheçam, e é história com H, verdadeira. Existiu um ator, um radialista, escritor também, diretor de filmes. Ele se chamava Orson Welles. Em 1951, lá nos Estados Unidos, quando ele tinha já 20 anos, e ele participava de uma rádio local. O rádio era um veículo de grande importância naquela época. Então, ele tinha uma voz poderosa, ele tinha uma locução convincente, e esse homem transmitiu por uma grande rádio americana um programa que ele chamou de Guerra dos Mundos. E ele transmitiu com ares de verdade para todos os Estados Unidos uma invasão
de alienígenas à Terra. E ele fez aquilo de forma tão convincente que grande parte das pessoas acreditou que estava realmente acontecendo. E houve um grande pânico em grande parte dos Estados Unidos, crendo que estava havendo uma invasão alienígena. Pânico geral. Uma fake news. Em 1951. E isso também pode acontecer na sua vida espiritual, se você der ouvidos a mensagens estranhas de falsos mestres. Eu quero convidar você para continuar abrindo sua Bíblia e você veja que a Bíblia nos ensina a fazer uma prova. Abra aí em 1 João 4, 1 João, lá no finzinho da Bíblia, capítulo 4, versículos 1 a 6. 1 João 4, de 1 a 6. Achou? Ok. Vamos lá. 1 João 4, de 1 a 6. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Um verdadeiro pregador do Evangelho, uma voz sincera das coisas espirituais, não chama atenção para si mesmo. Não está preocupado no culto à sua personalidade. Não está preocupado no culto à sua instituição. Um verdadeiro pregador da palavra de Deus aponta para Jesus e aponta para o Jesus que veio e morreu na cruz por você. Um verdadeiro pregador da palavra de Deus apresenta Jesus, o Filho de Deus, exatamente e somente segundo a palavra bíblica, sem propor qualquer segunda doutrina, qualquer prática que seja criada por ele mesmo ou por sua instituição. E a Bíblia diz que nisto nós reconhecemos o espírito da verdade contra o espírito do erro. Então, veja bem, verifique bem quem está trazendo uma mensagem para você, uma mensagem espiritual. Mas verifique bem também o que você está escutando. Além de estar atentos para quem escutamos, é preciso selecionar o que nós escutamos. Paulo, o apóstolo Paulo, homem de Deus, para se colocar de uma forma muito real e inspirado por Deus, escreveu o que está em Romanos 7, 18 e 19. Abra sua Bíblia em Romanos, logo depois de Atos, no capítulo 7, Romanos, no capítulo 7, versículos 18 e 19. Olha o que ele diz sobre as suas lutas pessoais, sobre as suas escolhas, sobre as suas ações, de uma forma muito pé no chão, muito humilde. Está aí no versículo 18 e 19, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, na minha natureza humana, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuar o bem.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo lamentava que tantas vezes ele não conseguia fazer o bem, ele lutava pelo bem. Você lembra aqueles desenhos animados antigos que tinha um anjinho de ombro e um diabinho de ombro? Vocês lembram desses desenhos animados? Os dois ficavam ali no ouvido da pessoa. Eu me lembro disso nos desenhos antigos. De uma certa forma, isso talvez aconteça na nossa vida. O bem e o mal convivem dentro de nós, faz parte da própria natureza humana. Então nós precisamos lutar pelo bem, lutar por fazer o bem. O mal e o bem estão em nós e a gente tem que se perguntar: a quem eu vou procurar fortalecer? O que eu vou escutar? A quem eu vou escutar? Nós precisamos ter a coragem de dizer não ao mal. Nós precisamos ter a coragem de escolher bem. Isso exige coragem, determinação, iniciativa, persistência. Como pastor, muitas vezes na minha carreira pastoral, eu tive que conversar com pessoas que estavam às vezes presas ou comprometidas com alguma coisa que não era boa. Um desses compromissos ruins é o fato de que é muito comum hoje que as pessoas estejam compromissadas com pornografia, por exemplo. É comum. E isso não acontece só com adolescentes e jovens, muitas vezes com pessoas adultas, com pessoas boas em si mesmas, mas elas se deixaram envolver por pornografia. Então, quando isso acontece, nós conversamos com essas pessoas, oramos e dizemos: você precisa fazer escolhas, dar passos. Por exemplo, onde é que fica o seu computador? O meu computador fica no meu quarto. Tire do seu quarto. Põe o seu computador na sala, onde todo mundo passa. Porque aí você vai estar dando um passo em não acessar um site pornográfico. Bloqueie as possibilidades de entrar num site pornográfico nas suas mídias. Bloqueie. Na realidade, a gente tem que dar passos na direção do bem. E quando a gente vai escutar alguma coisa, quando a gente vai selecionar o que escutar, é preciso dar passos na direção do bem. Faça escolhas sábias. Paulo previne aos seus ouvintes, aqueles a quem ele pregava, sobre os falsos mestres e como às vezes o evangelho chega distorcido no ouvido das pessoas. Quer ver algo muito interessante? Abra aí a sua Bíblia em Gálatas 1:9. Gálatas 1:9. E você vai ver um texto que é muito conhecido, mas que é muito interessante. Gálatas 1:9 é algo que está escrevendo o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, a uma dos seus grupos ouvintes, que era dos Gálatas. Ele diz assim: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. E ele fala até sobre si mesmo. No versículo 8 ele diz: e ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja maldito. Paulo diz muito claramente: escolha bem, escolha bem. Eu quero ir caminhando para o fim dessa palavra e dizer o seguinte: se você seleciona bem a quem ouve, se você seleciona bem o que ouve, agora eu digo, seja um bom ouvinte. Ouça bem você mesmo. Nessa vastidão de informações que nós recebemos, diminua a quantidade, melhore a qualidade, retenha o que é bom na sua vida, retenha o que é bom para a sua vida. Às vezes nós damos ouvidos a maus conselhos, a más notícias, nós nos desequilibramos, nós conseguimos ter conflitos com a nossa família, conflitos com a nossa comunidade de fé, conflitos conosco mesmo. Retenha apenas o que é bom,
Retenha. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, diz o seguinte: julgai todas as coisas, mas retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Aprenda a reter o que é bom. E quanto à sua fé no Evangelho de Cristo, lembre que só há um Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 2,2 nos ensina: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e o Cristo este crucificado. Só há este Evangelho. E ainda, como um bom ouvinte, alguém que ouve bem, não apenas seja um ouvinte, alguém em que a mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro, mas escute, seja ávido de entender com sabedoria. Tiago 1,5 diz assim: se você necessita de sabedoria, peça a Deus. E Deus dá a todos liberalmente. Finalmente, ouvir bem o Evangelho é algo maravilhoso e é capaz de produzir em você fé. E fé salva. Romanos 10:17 diz assim: a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Então deixo com você essa mensagem hoje. No meio desse turbilhão de informações, ouça bem. Ok? Deus abençoe você. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm ouvido as nossas transmissões. Peço a Deus que isso seja bom, que seja produtivo na sua vida, que isso construa a sua fé. Eu queria trazer alguns pedidos que foram trazidos. Nós temos tido pedidos pelo missionário Danny Jones, que está na Tailândia. Esse missionário foi acometido pelo Covid-19, toda a sua família, precisamos orar por ele. Aliás, precisamos orar por todos os missionários que estão espalhados por esse mundão, pedir que Deus os proteja nesse momento. Quero trazer uma manifestação de gratidão da Olga, que está nos Estados Unidos, que agradece pela recuperação de um jovem chamado João Paulo, que estava gravemente enfermo. Vamos estar orando pelos idosos da nossa igreja, das nossas famílias, pelos enfermos. Vamos estar orando pelas autoridades da nossa pátria e das pátrias que estão vivendo este difícil momento. Nós vamos orar, confiantes em Deus, e eu vou convidar você que feche seus olhos, que baixe sua cabeça, que agora pense em Deus, e nós vamos orar juntos. Querido Deus, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, agradecemos pela tua misericórdia sobre nós. Eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor receba esses pedidos que foram feitos, receba também as gratidões que foram trazidas aqui. Peço orações, Senhor, pelos missionários que estão nos campos missionários, arriscando suas vidas, mas ali conscientes, Senhor, da sua importância nesses lugares. Suplico, Senhor, que o Senhor abençoe e guarde os idosos de nossas igrejas, de nossas famílias, de nossa sociedade, os enfermos. E eu suplico, Senhor, suas bênçãos sobre as autoridades do nosso país. Deus querido, só o Senhor conhece o coração, só o Senhor pode enxergar além das palavras e além das aparências. Só o Senhor. Eu quero suplicar que o Senhor fortaleça os bons e que o Senhor transforme e faça justiça com relação aos maus. Senhor Deus, entregamos nossa nação, nossa vida nas Tuas mãos. Confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, às 19h30, Oração e Ação Kids. E nós vamos estar falando sobre ver bem. Deus abençoe você. Até amanhã.